Boa tarde, bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Me perdoe, tá um pouco escuro aí o vídeo, né? Mas a intenção é transmitir a palavra de Deus para você, igreja do Senhor, para você que junto comigo está vivendo esse momento aqui na nossa nação, um momento duro, um momento difícil, mas um momento que para nós cristãos também entendemos a luz da Escritura, que faz parte de um cumprimento de profecia. O Senhor Jesus falar a respeito disso. Encontramos esse relato em Mateus capítulo 24, que foi motivo da minha última mensagem no nosso culto de quinta-feira, antes de termos esse decreto aí da justiça a respeito do fechamento das igrejas aqui no estado de São Paulo. E nós, como cidadãos, estamos acatando o nosso pastor presidente, pastor Marcos, o nosso pastor Gilvan, e também os pastores e toda a igreja está acatando e entendendo que é o melhor a ser feito agora nesse momento. Ficarmos em casa, preservados e buscando a face de Deus, nos humilhando, nos arrependendo, intercedendo pelas nações. A igreja não pode ser indiferente diante do momento que estamos vivendo. A situação não é boa, a situação é crítica. O Brasil é um país emergente, não tem os recursos que outros países da Europa que estão sofrendo muito com a proliferação desse vírus têm. Então nós, como pastores, como formadores de opinião, nós não estamos escondendo a realidade do povo de Deus. Eu, como pastor, fazendo parte da equipe pastoral da Assembleia de Deus Fonte Viva, juntamente com os nossos pastores e irmãos, nós não escondemos o fato de maneira alguma. Estamos tomando as devidas precauções, pelo menos nos esforçando para isso, porque nós sabemos que é uma situação nova, é uma situação que requer um tempo de adaptação da nossa parte, mas aquilo que nós podemos fazer no âmbito social agora, é ficar em casa. Não existe ainda uma vacina confiável para esse vírus, não existe um tratamento também confiável em relação a esse vírus. O que nós devemos fazer é exercer a nossa fé no nome de Jesus, porque nós temos um Deus que é poderoso e que pode nos livrar de todo mal, e Ele há de nos livrar. Há de olhar para um povo que chama pelo seu nome, há de olhar para um povo que clama pela sua misericórdia, há de olhar também para um povo que precisa se voltar a Ele. Deus está, creio eu, queridos, tratando com as nações, nações soberbas, nações arrogantes, homens que se acham autossuficientes, homens que não temem a Deus, ignoram a existência do Deus eterno e estão desmaiando de medo diante de um micróbio, um verme que nós não conseguimos. Eu nem sei ao certo se ele se classifica, né, dentro dessa classe dos vermes, mas um vírus e que nós não conseguimos nem sequer enxergar a olho nu, está causando toda essa comoção no mundo inteiro. E nós aqui no Brasil também estamos já sofrendo o avanço desse vírus, e a nossa única saída é o Senhor. Na verdade, queridos, se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela.
Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, se Deus não nos abençoar, em vão é o trabalho das nossas mãos. Então, queridos, aqui nesse momento de escola bíblica, nesse primeiro vídeo a respeito das nossas aulas que temos tido na escola bíblica dominical, abordando os salmos de romagem. Hoje nós trataríamos o Salmo 127. E eu queria rapidamente chamar a sua atenção para esse salmo que nos leva a um momento de reflexão, a um momento, queridos, de olharmos para o bem que procede de Deus, que só pode vir de Deus e que é o motivo da nossa adoração e da nossa canção. Salmo 127, seguindo a nossa série de aulas dentro do livro dos Salmos, abordando os salmos de romagem, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. E no tocante ao que estamos vivendo agora, eu queria partilhar com você esse salmo e brevemente fazer algumas considerações. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz um homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Queridos, esse salmo é um salmo de romagem, como nós temos dito em nossas aulas. E esse salmo foi atribuído ao inário do judeu piedoso que saía das diversas partes de Israel para oferecer o seu culto a Deus em Jerusalém, em uma das grandes festas anuais dos judeus. E eles tinham a Páscoa, tabernáculos e também a festa de Pentecostes. Então, pelo menos em uma dessas 3 grandes festas anuais, o judeu deveria participar, ele deveria estar presente. E esse salmo, queridos, de maneira originária veio de Salomão. Salomão, filho de Davi. Salomão, que foi o 3º rei de Israel, que assim como os reis que ele sucedeu, Saul e Davi, seu pai, reinou 40 anos na nação de Israel. E somente esses 3 reis conseguiu manter a nação unida, as 12 tribos. E, queridos, esse 3º rei, Salomão, ele também foi um homem muito sábio. Foi um homem tremendamente que tinha uma astúcia muito grande, um homem que recebeu muita sabedoria de Deus para governar, embora no final da sua vida tenha deslizado, mas a questão é que ele escreveu e deixou para nós coisas preciosas como esse salmo. E esse salmo, queridos, que foi atribuído ao inário do judeu, porque durante a sua viagem, durante a sua peregrinação, por isso que essa coleção dentro do livro dos Salmos, essa pequena coleção do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos falado isso já nas nossas aulas, são o inário do povo judeu. Então eles cantavam, eles louvavam. Então eles recitavam esses salmos durante a viagem. E originalmente ele foi feito por Salomão. E esse salmo fala sobre construir a casa, fala sobre trabalhar,
sobre filhos e sobre a felicidade que nós encontramos neles, nos filhos da nossa mocidade. Queridos, no tocante a tudo aquilo que estamos vivendo, esse salmo se aplica em nossa vida como se aplicava ao homem temente a Deus que fazia sua peregrinação e tinha em sua mente Jerusalém, o lugar do sacrifício, para ali adorar a Deus e louvar a Deus. E durante a sua caminhada ele estava sujeito a perigos de dia, a perigos de noite. O Salmo 121 relata bem isso. E a perigos de salteadores. Então nós temos aqui dois contextos. Um contexto do peregrino, de quando ele cantava, de quando ele louvava, e esse salmo fazia parte do seu inário. E o contexto original, primário, de Salomão, que é o autor desse salmo. Então eu queria aqui abordar, como já tem sido hábito nas nossas aulas, os dois contextos, o primário, o original, aquele que deu origem ao salmo, e também o contexto do peregrino, do homem de Deus. O contexto do peregrino, do homem de Deus, desse que está viajando, é justamente, queridos, essa insegurança da viagem, essa preocupação que a viagem poderia trazer para ele. Então, essa insegurança da viagem, essa preocupação da viagem, essa viagem que não era uma viagem fácil, que oferecia para ele perigos. Ele, durante essa viagem, ele cantava, e à luz do que diz o verso número 1, ele dizia: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, queridos, à luz do que diz o verso número 1 aqui, tanto seria inútil ele ir a Jerusalém para oferecer o seu sacrifício a Deus, se Deus não abençoasse aquela viagem, se Deus não estivesse com ele. Aquela viagem seria inútil, porque o propósito dele era adorar a Deus em Jerusalém. E o verso ainda de número 1 diz que se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E aqui ele continua dizendo que se nessa viagem, o Senhor não guardar ele, não vai ter como ele chegar até lá. Todos os meios de segurança que ele tomar vai ser inútil. Ele não vai conseguir nada, ele não vai ter êxito, ele não vai conseguir ser alguém que está seguro e que vai chegar em segurança no seu destino. E aqui, queridos, já uma aplicação prática para a nossa vida. Diante de tudo que estamos vivendo, diante do que está sendo abordado aqui, à luz do Salmo 127, abordando o contexto do peregrino e também o contexto de Salomão, abordando os dois contextos, entendendo que Salomão é o autor desse salmo. Ele fala sobre a construção de uma casa. Possivelmente ele é uma referência à sua própria casa como rei. Talvez haveria um momento de construção da sua própria casa como rei de Israel. Mas aqui, creio eu, queridos, é uma referência maior ainda para a casa de Deus. Porque foi Salomão que foi o homem. Salomão foi o homem incumbido de ser o construtor da casa de Deus, do lugar aonde Deus habitaria na história do Antigo Testamento. Hoje nós sabemos que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus habita na igreja dele, no salvo, no restaurado, naquele que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. E é por isso que estamos fazendo essas aulas online e gravando aqui esse vídeo,
para que esse vídeo seja passado depois no nosso canal no YouTube e também no nosso grupo da Escola Bíblica Dominical, porque, queridos, nós não... É claro que a nossa alegria está em estar no templo, em estar na igreja física, mas nós somos a igreja, nós somos o lugar da habitação do Deus vivo. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 3, da sua primeira carta, verso 16, ele exorta aqueles crentes e diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui, querido, já há uma aplicação prática para a nossa vida. Escute uma coisa, ainda que nós estejamos privados de estar no templo por causa de uma medida de segurança que nós devemos tomar, é necessário. A única forma de combater esse vírus no âmbito natural é não contraí-lo. E nós não devemos tratar isso de maneira, queridos, irresponsável. Por isso eu quero reforçar para você, no nome de Jesus, só saia de casa em situações extremas. Se mantenha na sua casa. Fique em casa. Não saia de casa. A situação não é fácil, mas o Senhor está nos guardando. Eu creio nisso. E nós entendemos que Ele habita dentro de nós, queridos. Então nós podemos oferecer o nosso culto a Deus da nossa casa. Não vamos parar de pregar, não vamos parar de nos humilhar diante de Deus, não vamos parar de clamar ao Senhor. Não vamos parar, porque nós somos a igreja de Deus. Nós não estamos engessados em um templo. A igreja, as pessoas, é o templo de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar para você, à luz de tudo que estamos vivendo, à luz desse momento já de crise na nossa nação, um momento muito duro, mas que nós sabemos, queridos, que faz parte das profecias, faz parte de um cumprimento de profecia, e isso deveria ou deve trazer paz para o crente. Porque se Jesus falou que isso aconteceria, Ele também diz, à luz de Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, que também não seria o fim. E Ele também diz, não vos assusteis, não tenham medo, porque o medo, ele é uma arma do diabo. O medo, queridos, faz algumas pessoas paralisarem. O medo nos traz a falta de esperança para um futuro. Então, a palavra para a igreja é: entenda a realidade, mas não tenha medo. Deus está no controle. E aqui, à luz do Salmo 127, nós somos o templo de Deus. Então nós vamos continuar adorando na nossa casa. Eu estou aqui no carro, na garagem da minha casa, porque é o lugar mais tranquilo que eu encontrei para fazer esse vídeo para você. As minhas crianças são uma bênção, né? Você que faz parte da nossa igreja, Assembleia de Deus Fonte Viva, você sabe que o João e a Bia, eles não param. Louvado seja Deus por isso. Eu quero que eles continuem assim, eu oro para que eles continuem assim. E eles hão de continuar assim. Deus há de guardar a vida deles, a minha, a vida da minha esposa e também a sua vida. Também a sua casa, também a sua família, no nome de Jesus. Mas faça isso, tome as medidas de segurança e entenda que você é o templo de Deus. Salomão disse, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nós tomamos essas medidas de segurança, nós fazemos o que é necessário, nós tomamos as medidas de higiene, não fique visitando ninguém, não receba muitas visitas, apenas em situações extremas, a sua família. Mas entenda, queridos, que se Deus não nos guardar, se Deus não nos guardar, assim como o reino estava em perigo quando Salomão governava, assim como o peregrino estava em perigo quando ele fazia sua caminhada até Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios a Deus, nós não seremos guardados por mais nada a não ser pela mão do Senhor. Nós tomamos as medidas de segurança, nós lavamos bem as mãos, nós vamos ficar em casa, nós vamos fazer aquilo que o Ministério da Saúde está pedindo para que nós façamos. Não é uma situação fácil, é uma situação crítica. O mundo atravessa uma situação muito difícil. Nós aqui no Brasil também. Nós vamos tomar as medidas de segurança necessárias. Mas, queridos, entenda uma coisa: se Deus não nos guardar,
todas essas coisas são coisas vãs. Então nós fazemos isso, nós entendemos a situação que estamos vivendo, nós continuamos reclusos em casa, tomando as medidas de segurança, mas também a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Porque se Ele não guardar a nossa vida, nada vai nos guardar. Não será o álcool em gel, não será a nossa própria prevenção dentro de casa. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos sustenta, é Deus que sustenta a igreja. Perceba que Salomão fala sobre a construção da casa. E a casa aqui, queridos, é uma referência possivelmente à casa de Deus, que ele estava construindo, que ele era ele foi o instrumento de Deus para que construísse o templo. E esse momento que nós atravessamos pode trazer muitas preocupações, sobretudo para o nosso pastor presidente, pastor Marcos, pastor Juvan, a mim como pastor, que faz parte da equipe pastoral, os obreiros de maneira geral. Sabe, queridos, ajude a igreja. Não deixe de dar o seu dízimo. Não deixe de dar a sua oferta, a sua contribuição. Porque nós precisamos, o aluguel está aí, precisa ser pago. Existem as dívidas normais da igreja. Então, nós não podemos paralisar diante de tudo isso e esquecer da casa de Deus. É Ele que sustenta, é Ele que vai mover o nosso coração, é Ele que vai mover o coração daqueles que já devolvem o seu dízimo, daqueles que já entregam uma oferta. É Ele que vai fazer tudo isso e vai sustentar a igreja, no nome de Jesus. E nós, certamente, por sua graça e por sua misericórdia, atravessaremos esse momento. E no final de tudo, louvaremos ao nosso Deus por tamanho livramento, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. É Ele que nos protege de todo o mal. Se Ele não guardar, em vão é todas essas medidas de segurança. Ou seja, todo bem procede de Deus. Toda glória precisa ser dada ao nosso Deus. Toda honra precisa ser dada ao nosso Deus. Ele está no controle. Ele está no controle. Creia, confia, faça a sua parte, mas creia que o bem, todo o bem procede de Deus. Verso número 1, construção da casa, sustentação da casa. Se Deus não sustentar a casa, ninguém vai sustentar mais. É Ele que move o coração das pessoas para fazer as contribuições. É Ele que move, foi Ele que moveu ali os arquitetos, todos aqueles que tiveram participação na construção da casa. Salomão, como grande instrumento de Deus, foi o próprio Deus que moveu e sustentou para que a sua casa fosse edificada. E hoje a igreja é a casa de Deus, queridos. E Ele vai continuar mantendo a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. À luz do que diz Jesus em Mateus, no capítulo 18, verso 16. Ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. A igreja do Senhor vai continuar. Ela vai ficar firme. Porque é o Senhor que vai sustentá-la, é o Senhor que vai sustentar você, é o Senhor que vai sustentar a sua casa, é o Senhor que vai sustentar a sua família. Em nome de Jesus. Creia em Deus, se fortaleça em Deus e creia que tudo bem procede dele. Verso número 1, construção da casa. Verso número 2, proteção do reino, proteção da igreja, proteção das pessoas. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade aqui, queridos, é uma referência a Jerusalém, mas as pessoas que estão lá, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar as pessoas, se o Senhor não guardar aqueles que temem a Deus, nada pode guardar. Então, creia, queridos, que no meio de todas as medidas de proteção, de higiene, de prevenção, porque o maior combate ao vírus nesse momento é a prevenção. É a prevenção. É não contraí-lo. Essa é o maior meio de prevenção é esse. É não contraí-lo. E como nós fazemos isso? Dentro de casa. Não tem outro meio. Quarentena é um termo para isolamento. Não são 40 dias isolados, não são 40 dias dentro de casa sem fazer nada. Deus vai dar graça para você, para que você fique com a sua família, para que você seja sustentado nesse momento, porque não é fácil ficar dentro de casa, isolado,
para pessoas como nós, que estamos habituados a sair todos os dias, a trabalhar, a comprar o pão, a pegar o transporte público e tudo mais, queridos, nós não estamos habituados com isso, mas nós podemos nos habituar dentro desse momento que estamos vivendo, entendendo que é um meio de prevenção e precisa ser tomado. Mas Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege, Deus é quem nos livra do mal. Nós podemos tomar todas essas medidas de prevenção, de segurança que estamos tomando, devemos tomar, mas se Deus não nos guardar, nada disso adianta. Então, queridos, eu quero dizer a você, é Deus que te guarda, é Deus que te livra, é Deus que te protege, é o sangue do Senhor Jesus que nos guarda do mal, de todo mal. E isso para a glória de Deus. Entenda que Ele está no controle. Ainda no verso de número 2, diz o texto: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Escute uma coisa, preste atenção no verso número 2. A segunda lição a segunda lição dessa nossa aula aqui, o segundo ponto é que Deus está no controle. O mesmo ponto, a mesma coisa que está acontecendo no verso número 1 e 2, se Deus não for o sustentador da casa, o construtor, se Deus não for, queridos, o arquiteto, será inútil trabalhar na construção da sua família, na construção da própria igreja, na construção, queridos, de um momento como esse. É inútil se Deus não estiver conosco. É inútil. É inútil também as medidas de segurança que nós estamos tomando, aquilo que nós estamos fazendo, se Deus não nos guardar. É o sangue de Jesus que nos guarda, que nos livra do mal. E em terceiro lugar, precisamos entender que é certo que Deus está no controle. Escute uma coisa, Deus está no controle, queridos, de tal maneira que diz o verso de número 2 ainda, que não adianta nada levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Escute uma coisa, trabalhar muito, acordar cedo, dormir tarde, viver desesperado pelas coisas dessa vida. O cenário aqui, a figura aqui é de um homem que acorda cedo, trabalha muito, ele dorme tarde e ele vive para isso, mas isso, querido, sem a bênção de Deus, isso sem a mão de Deus não adianta nada. Então é Deus que nos abençoa, porque até enquanto nós estamos dormindo, Ele que está no controle de tudo, nos dá o sustento, nos dá o livramento. Ele que está no controle de tudo, Ele dá até os seus amados enquanto eles dormem. Ou seja, Deus se concede o sono do justo. É Deus que se concede o descanso. É Deus que se concede o prazer, o alívio. É Deus que concede a paz em meio ao caos, à crise. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, se eu não me engano: eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, e eu não iria preparar lugar. Quando Jesus estava próximo da sua ascensão, da sua morte e crucificação, os discípulos estavam aflitos. João capítulo 13. O coração deles estava inquieto, porque Jesus disse que partiria. Mas Jesus traz para eles um alívio, um conforto, uma palavra, e diz a eles: não se turbe o vosso coração.
mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à insegurança do que vai acontecer no nosso país, no mundo, na nossa própria vida, nos próximos dias. A nossa confiança está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele diz: a paz que eu vos dou a vocês, eu não dou ao mundo. O mundo não conhece essa paz, mas a igreja conhece. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que vai além das circunstâncias. É a paz que vai além do momento que estamos vivendo. Deus está no controle. Salomão disse aqui no verso de número 3. Ele dá e concede sono aos seus amados até enquanto ele dorme. Um homem que acorda cedo, dorme tarde, come o pão de dores, mas não tem Deus, não tem a bênção de Deus, não tem o Senhor Jesus. Esse homem certamente um dia vai entender que tudo que ele faz é inútil. Ou seja, todas as coisas sem Deus são vãs, são inúteis. Mas aquilo que você faz com Deus, por mais simples que seja, por mais pequeno que seja, são coisas preciosas. E, queridos, ainda que a sua fé seja uma fé pequena, ainda que a sua fé seja uma fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, se ela estiver direcionada para um Deus que é grande, nós seremos sustentados em todo momento da nossa vida, inclusive nesse. Deus há de nos dar graça no nome de Jesus. Creia que Ele está no controle. É isso que Salomão está dizendo. Ele concede sono aos seus amados até enquanto eles dormem. Ou seja, enquanto nós estamos dormindo, Deus continua trabalhando por nós. Deus continua velando pelo seu povo, pela sua palavra. Clame a Deus pelas promessas de Deus. Clame a Deus, queridos, confiante que Ele está te ouvindo. Se humilhe, se arrependa. Esse é o momento de humilhação, de arrependimento, de reflexão. Clame pelas nações, clame pela sua vida, clame pela sua casa, clame pela família, clame pela sua parentela, clame pelos seus vizinhos, clame por todo mundo, clame por você, clame pela misericórdia de Deus, porque Ele está nos ouvindo e Ele está no controle, porque Ele dá sono aos seus amados, para que eles durmam, para que eles tenham paz. A paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece. Então não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deus está no controle. É isso que Salomão está dizendo no Salmo de número 127, verso número 3. Verso número 2 ainda. A partir do verso número 3 ele fala sobre a herança que são os filhos. Ele fala que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro, nascidos na sua juventude. No verso número 5 ele ainda vai dizer: como é feliz um homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os inimigos, os confrontos, as situações de pendentes ao judiciário naquela época eram feitos, eram realizados